leitores! Meu nome é Kelly, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. E para inaugurar esse canal eu escolhi um livro aqui emocionante, livro de arrancar lágrimas. Você tá na lista igual eu das pessoas que adoram um livro de chorar, aqueles que você lê escorrendo lágrima? Se você gosta, esse vídeo aqui é para você. Vim apresentar para vocês esse livro da Francine Rivers, Amor de Redenção. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre ele, quer saber se você realmente vai gostar de ler ou não, me acompanhe até o fim do vídeo. Mas antes, já clica aí embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like para me ajudar, compartilha aí com seus amigos leitores. E agora sim, vamos lá! A história acontece na época de 1850, na Califórnia, a época da corrida do ouro, onde os homens faziam tudo e qualquer coisa por um pouco de ouro, onde muitas mulheres acabavam se prostituindo, por não ter onde viver, não ter um trabalho, não ter um bom casamento. A gente sabe que naquela época tinha muito disso, as mulheres tinham que ser bem casadas. E aí, de um lado, nós temos a Angel. Ela foi vendida ainda muito criança para a prostituição. A sua mãe, ela faleceu, A Angel é uma filha bastarda que o pai nunca quis que ela nascesse. Então, ele nunca deu atenção, ela nunca teve um carinho paterno, um amor. Ela nunca teve uma referência masculina na vida. Então, tudo que ela aprendeu é que os homens... era desprezo, o que ela aprendeu dos homens, era desprezo, o abuso. Então ela nunca teve uma boa visão dos homens. E do outro lado nós temos o Michael, um cristão fazendeiro, muito temente a Deus, um homem que busca a Deus em todas as coisas, tá sempre ali respeitando e obedecendo os chamados divinos, Inclusive o chamado, para se casar. Ele aguarda em Deus, e ele sabe que ele tem um propósito de que quando for a mulher certa para ele se casar, Deus vai mostrar para ele, Deus vai entregar a ele que essa é a mulher. Então, até então, ele é um homem solteiro, diferente de muitos homens da época, e até de hoje em dia, que adoravam frequentar um bordel. O Michael não está nessa lista de homens. Até que um dia, ele na rua, a Angel saiu para dar uma volta, ali nos arredores do bordel que ela trabalhava. Ela era a prostituta mais cara daquele bordel, só para dar um gostinho para vocês mais ou menos da história. E aí o Michael a vê, e ali é onde ele recebe o chamado do Senhor, de que aquela é a mulher que ele deve se casar, a mulher que ele deve respeitar e honrar como esposa. E aí vocês já sabem que aqui já começa as reviravoltas. Não é fácil, aí já começa onde ele tem que conquistá-la, porque como eu já disse pra vocês, ela é uma mulher que ela não acredita nos homens, E também ela não tem fé, ela não é uma mulher de fé, por tudo que ela passou na vida dela desde pequenininha. Se tem uma coisa que ela não tem, é a tal da fé, diferente do Michael, Então nós temos de um lado uma pessoa com muita fé em Deus, do outro lado nós temos uma pessoa totalmente cética. A fé do Michael para ela é um absurdo. Então ele vai até o bordel, decidido a tê-la como esposa para obedecer o chamado de Deus. E aí é a primeira parte de conquista, Ele tem que fazer ela acreditar que realmente ele quer amá-la, ele quer respeitar, porque para ela ele é só mais um. Ela já está acostumada a receber proposta de casamento, Mas na verdade os homens, que fazem essas propostas a ela, a gente sabe muito bem, que não é nada de casamento. E aí, com muita dificuldade, ele consegue, Tem muitas reviravoltas aí que acontecem nesse meio tempo que eu não vou contar aqui. Esse vídeo não é de spoiler, é um vídeo de indicação. E aí, eles acabam se casando. E se você tá achando que aqui é conto de fadas, que eles se casaram e viveram felizes para sempre, você tá no livro errado. Aí que começam, mais provações e mais lutas, Muitas pessoas ali apontando o dedo, tanto pro Michael, por ter se casado com uma prostituta,
quanto para Angel, né? Por ela ser uma prostituta, muitas pessoas aí de fé, que deveriam ser pessoas que acolhedoras, né? Queriam acolher esse casal, são as pessoas julgadoras. A gente sabe que isso acontece muito. E então, esse livro ele é cheio de referências bíblicas, né? Quem conhece vai gostar bastante. Inclusive, o próprio casal é uma referência à história da Bíblia de Oséias, né? Um homem que recebeu o chamado de Deus para se casar com uma mulher infiel. Mas se você também não é habituado com a Bíblia, não conhece, não frequenta, não tem uma religião, né? Que aí segue a Bíblia, enfim, também não vai interferir em nada na sua leitura. Vai continuar sendo um livro maravilhoso, até porque não é um livro sobre a Bíblia, é um livro sobre perdão, um livro sobre amor, um livro sobre redenção, né? E em muitas partes aqui do livro a gente vai se pegar pensando, eu me peguei pensando, né? Sobre coisas que acontecem na nossa vida. Fala muito sobre o amor de Deus, sobre os propósitos de Deus, né? Muitas vezes a gente quer que aconteça uma coisa e não acontece, mas é porque ali tem um propósito. A gente no momento não acha, né, que tem um propósito, mas tem sim. Então, o Michael se casa, né? Leva ela para sua fazenda, para sua casa, e aí ele começa uma nova fase de conquista, né? Para conquistar o coração da sua esposa, porque até então ela é uma mulher fechada, né? Que ela só espera dos homens a traição. Então, para ela não existe, né, um homem capaz de amá-la, e ela também não se sente merecedora do amor de Deus e nem do amor de um homem como o Michael, né? Para ela, ele é um homem muito bom, então ela não acha que ela merece. E aí, quando ele começa a cuidar bem dela, tratar bem, né, a dar um amor para ela, um carinho, né, cuidar dela ali como esposa, realmente, né, como Deus pediu a ele, ela começa a ter conflitos consigo mesma, e aí ela se desespera e foge e volta para a vida que ela tinha antigamente. Meus amigos, que história! E aí é claro, né, que ele vai em busca dela, ele é firme no seu propósito, firme ali na obediência, ele não vai deixar nenhum empecilho, né, no caminho deles, mas eu já adianto que esse não é a primeira dificuldade que esse casal vai passar aí depois da vida de casado. E a pergunta é: pode o amor de Deus resgatar uma pessoa que não acredita mais no amor humano? Será que o Michael vai conseguir, né, conquistar o coração da Angel? Será que ela vai se abrir para esse amor, para essa nova vida? Será que ele vai conseguir ter força para cumprir esse chamado de Deus na vida dele? No decorrer da história aí, a gente tem alguns relatos de fatos que ela vivenciou na vida passada dela, né? Na prostituição. Tem muita reviravolta nessa história, tem muito amor, tem muita fé, tem muita oração também. Se tem uma coisa que fala aqui nesse livro, que mostra, que faz a gente pensar, é o poder da oração, né? Sobre o relacionamento que a gente adquire com Deus através da oração, né? É através daquele momento que a gente fecha os olhos, que a gente busca Deus, é aquele momento que a gente se relaciona com Deus, que a gente tem uma intimidade com o Senhor. E esse livro, ele mostra exatamente isso, né? Embora ele não seja um livro religioso, né? Ele é uma obra de ficção religiosa, não é uma bíblia aí, né? Não é um livro de pregação, assim, mas ele tá cheio de referências bíblicas. Sim, tem muitas referências bíblicas nele, mas para você, como eu já falei anteriormente, para você que não é habituado com a Bíblia, isso não vai interferir em nada, até porque Deus é o amor, né? E o que o ser humano precisa é o amor de Deus, é o amor. Independente da sua crença, eu tenho certeza que você vai se ver emocionado com cada página desse livro aqui. E uma coisa legal que tem aqui no final do livro, nas últimas páginas, é um guia de estudo, né? Para você parar e pensar. Você vai chorar o livro inteiro e no final você vai parar e vai pensar. Ele traz alguns temas, né? E ele traz estudos divididos em 3 partes, né? Primeiro ele te dá um trecho do livro, depois ele te dá uma referência bíblica e, por último, ele te dá um contexto para você pensar, para você relacionar a sua vida, né?
Então, a gente tem muito aprendizado aqui, a gente tem muita emoção, tem muita lição de vida e tem aprendizado no final, né, sobre nós mesmos. Emocionante é a palavra que descreve esse livro, por isso ele foi o meu escolhido para estrear aqui esse canal. Eu li ele no ano passado, 2021, e olha, quando eu terminei esse livro eu fiquei assim, sem coragem de começar outro livro, não conseguia, né? A verdadeira ressaca literária que a galera gosta de falar aí, porque é uma história divina mesmo. Então eu recomendo, recomendadíssimo essa leitura aí pra você. Quem já leu, conta aqui embaixo pra mim o que achou, se compartilha da mesma opinião que a minha. Mas sem dar muito spoiler aí, né, para os amigos que ainda vão ler. E para você que vai ler esse livro, a hora que você terminar, vem aqui embaixo e conta para mim o que você achou, porque eu quero saber se você chorou igual eu chorei. Ah, e vale a pena também deixar uma observação que não é um livro indicado para menores de idade, né? Embora ele não tenha cenas, vamos dizer assim, ele fala a respeito de prostituição, né? Mas ele não tem cenas detalhadas, explícitas, mas não é uma história recomendada aí para crianças. Então essa é a minha indicação de leitura para vocês hoje, espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal lá no começo do vídeo, dá tempo aí, clica aí embaixo, se inscreve, dá um like, compartilha com os amigos leitores. Então é isso, um beijo e boa leitura!